Senhoras e senhores, estamos iniciando mais um episódio aqui muito especial. Hoje eu estou muito à vontade. Hoje eu finalmente consegui trazer um dos temas que eu mais gosto de falar, que é falar sobre esporte, falar sobre futebol. Estou com um cara aqui que, na minha opinião, é um dos 3 goianos de maior representatividade, que teve carreira aí internacional, representou o nosso estado em vários países do mundo. E antes de começar o papo com o Fernando, eu queria agradecer os nossos parceiros. Esse podcast aqui só é possível porque empresas acreditam na gente. Mandar um abraço pessoal da Link, que é um dos patrocinadores masters aqui do nosso podcast. Mandar um abraço também pro pessoal da Casa Scala e da SS Interiores e do Cicobi Unicentro. Durante a nossa conversa, os QR Codes que dão acesso aos sites, aos Instagrams dessas marcas vão aparecer para vocês. Se aparece aqui no podcast do Precisava Escrever é porque são empresas que a gente confia e que você pode acessar e com certeza você também vai virar cliente delas, tá bom? Eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando aí. A gente está agora já numa reta final da nossa primeira temporada e eu tô aqui com um cara muito especial, Fernando, muito obrigado aí. Eu que agradeço, Rafael, pelo convite. Como vilanovense, como goiano e como apaixonado por futebol, tô muito feliz de te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, espero que seja uma boa conversa aí, que a gente possa abordar muitos temas bons aí, que a gente tem muita coisa para falar. Ah, com certeza vai ser. A gente já tava aqui na resenha no off, já teve muita coisa. Fiquei feliz que você falou que a sua esposa acompanha meu trabalho. Como que é o nome dela? Bruna. Bruna, mandar um abraço pra Bruna. Tô devendo um livro aí pra ela. E eu acompanho também como amante de futebol. Te acompanho ali. Primeira vez que eu lembro assim de você foi no time de 2005, né? Eu como vilanovense. Mas eu queria começar a te perguntar antes disso, né? Como que você veio para Goiânia, como você veio parar no Vila, como começou a sua carreira? Ah, essa história é muito boa, né? É o que o pessoal não conhece, né? E é bom a gente sempre contar, né? E eu sempre morei em Alto Paraíso, né? Cidade na Chapada dos Veadeiros. Sim. Muita gente conhece, né? Pelas cachoeiras. E lá jogando futebol de salão, um rapaz me viu jogando e me chamou para fazer um teste no Vila Nova. Esse era seu sonho? Você falou, quero ser jogador de futebol? Era meu sonho porque meus irmãos eram mais velhos. Meu irmão já tinha tentado, vim fazer teste no Goiás, não conseguiu. Meu outro irmão jogou no Atleta de Cristo, né, Atleta de Jesus na época, também não conseguiu dar sequências. Foram profissionais, mas jogaram em categorias assim, segunda divisão, nada além disso. Então despertou em mim aquela vontade de um dia ser jogador também, porque eu ia acompanhando eles me levavam para o campo e eu gostava de bola e tudo. E aí começou assim, despertar. E aí quando eu tive a oportunidade de fazer um teste, aí eu vim a primeira vez fazer um teste no Vila Nova, não passei. E aí depois um outro rapaz me viu jogando lá e me chamou para fazer um teste no Gama. Aí eu passei. Aí fiquei 6 meses no Gama, só que aí o Gama caiu para a Série C e os caras não davam alojamento. E aí falou, ó, agora cada um tem que tentar pagar e se virar, ficar aí. Eu não tinha condições nenhuma. E aí esse amigo meu, o Elcome, né, falou, não, então vamos fazer teste lá no Vila Nova novamente. E aí eu vim fazer teste no Vila Nova. E aí passei em 2004. 2004. Aí passei em 2004. E aí 2004 eu fiquei no juvenil até novembro de 2004. E aí veio o Edson Gaúcho, né? O Edson Gaúcho veio. E aí o Emoji Neto, não sei se você vai lembrar, que foi muito tempo treinador da categoria de base do Vila, me levou para ficar ali só para fazer números, que era no profissional. E aí todo mundo entrou, que antigamente tinha aquele... O pessoal acabava a Série B ali em agosto, e aí depois o Vila Nova ficava rodando nos interiores, fazendo amistosos. E aí nesses amistosos, todo mundo entrou no jogo e eu fiquei ali de fora. Aí o Edson Gaúcho viu lá sentado e falou, e esse menino aí, não vai entrar não? E aí o Neto falou, não, ele tem 17 anos, não tem nada não. Ele falou, não, põe todo mundo. E aí eu entrei, esses 15 minutos que eu entrei, eu falei, agora é meu momento. E aí entrei... Contra quem que era o jogo? Na época, eu não lembro contra quem era, mas eu lembro que era na OAB. Ali, assim, né? Era um amistoso, mas pra você era uma final. Pra mim era tudo. Era a primeira vez que eu tava subindo um profissional. Quem que era o time do Vila nessa época aí? Cara, que eu lembro assim que tava, era o Cláudio Luiz, na época... O Heleno tinha acabado de sair, era nessa época, 2004. Heleno deve ser um cara que você olhou assim, muito, esse cara muito, aí era um volante assim que eu admirava bastante. O Santos depois, né? O Santos depois, e realmente no Vila Nova ele foi um cara assim, chegou diferenciado. A pegar o Vando, o Túlio, essa galera? O Túlio, quando eu saio ele chega, né? Mas o Vando, joguei muitas vezes com o Vando. Marcou o Vando nos treinos? Tá doido, o Vando. Pra mim foi o melhor que eu vi no Vila Nova, né?
É difícil marcar o homem? O homem era diferenciado. O Vando, pra mim, assim, o Vando teria que ter um pouco mais de espaço, né? No futebol goiano, no Vila Nova, porque o Vando, pra mim, foi o melhor do Vila Nova. Então, é até curioso, porque os meus amigos vilanovenses, a nossa geração, assim, eu lembro, sei lá, começo dos anos 90 pra cá, todo mundo fala do Vando, assim, e é engraçado como que ídolo, às vezes, nem sempre é por título, né? Porque o Vando não tem grandes títulos no Vila, mas, assim, a gente brinca que era um jogador que, quando ele recebia a bola no Serra Dourada, todo mundo levantava. Porque sabia que alguma coisa ia acontecer. Mas eu acho que, se eu não me engano, ele foi campeão goiano. Em 2005 ele foi campeão goiano, acho que 2001. Ele tava? Acho que 2001, não sei. 2001 ele tava, com certeza. 2005 ele tava. E não sei se ele tava na Série C. Eu acho que ele tava na Série C também. Deve ter alguma C. Entendeu? Pra história do Vila, com certeza tá. Se for montar assim, até brinco com o atual presidente, com o Hugo, se fosse montar um 11, eu acho que o ponta direito seria o Vando. Não, com certeza o Vando estaria. O Tina, esses aí, com certeza estaria no. Acho que o Heleno briga ali, às vezes uma também. dupla de volante com você. O Heleno também. Eu lembro do Donizete, tem uma galera aí também, que acho que é antes de você, né? Mas aí era uma época bem melhor, né? Eu já peguei uma época mais difícil do Vila. Essa época aí anterior, o Vila tinha jogadores mais renomados, né? E aí até 2025, o último título goiano do Vila é dessa geração, de 2005. 2005, né? Foi o último título. Aí o Vila... Como foi essa campanha? O que é que você lembra dessa? Foi meu primeiro jogo, assim, no profissional, assim, né? Que eu joguei oficialmente, foi contra o Anápolis, que eu entrei nesse jogo. Então, pra mim foi marcante, né? Foi meu começo ali, que em 2004 eu me profissionalizo com 17 anos. E aí, então, o Edson Gaúcho, a gente joga a Copa São Paulo, né? Que foi a melhor campanha do Vila, em 2005. E aí, regressa da Copa São Paulo e já vai diretamente pro profissional. Eu, Pedro Júnior, Paulo Ramos, o Luiz Ricardo e o Hugo, o lateral. A gente já nem volta pro Júnior, eu tinha idade de juniores, 17, eu e o Pedro Júnior. Mas a gente vai direto pro profissional e aí começa essa campanha. Entendeu? Então foi um momento ali de você deslumbrar, de ver o Heleno, de estar ali junto, treinando todos os dias e depois conseguir ser campeão goiano. Pra mim, aquele ano foi maravilhoso. O final foi contra o Goiás? Foi contra o Goiás, ganhou nos pênaltis. Eu lembro, tava no estádio, acho que o último pênalti foi pra fora. Eu me lembro que o Vitor bate o pênalti, né? E o Arley pega, e aí como é que era o nome dele? O árbitro, Marcelo... Era o Marcelo alguma coisa. É bem conhecido o Marcelo. Não, o Marcelo não lembro. Quem era muito dessa época é o Antônio Pereira, que fazia as finais. Nesse jogo não foi ele. Mas o pessoal vai lembrar aí muito do Marcelo. Putz, agora esqueci o sobrenome dele. E aí ele manda voltar e o Vitor bate e faz, né? E aí o Vitor também é da base, mas o não O Vitor também subiu essa época, agora eu lembro. O Vitor Doido também subiu. Chama de Vitor Doido. Mas era um jogadorzaço. O Vila teve uma geração muito boa, né? Subiu muitos jogadores bons da base. Hoje você não vê muito, né? Eu lembro daquela geração do Rony, Kaká, Luciano lá atrás e depois a sua, né? Depois dessa aí. O Vila, assim, nessa época o Vila fez uma aposta muito boa na base, né? E conseguiu ter resultados, né? O Vila conseguiu vender bem, o Paulo Ramos, o Pedro Júnior conseguiu me vender muito bem. Depois teve várias transferências que o Vila ganhou. Então acho que a aposta aí na base na época foi muito boa. O Pedro Júnior e o Paulo Ramos, os dois foram pro Grêmio? Os dois foram pro Grêmio. Eu lembro que o Pedro Júnior até fez um gol do título gaúcho logo É. depois. E aí você tava me contando do Vila, como que o pessoal lá da Europa te descobriu aqui? Então, aí eu fiz o Campeonato Goiano, joguei a Taça São Paulo, e aí o treinador, que era do Internacional na época, que a gente ganhou a primeira fase, depois a gente jogou as 16 avos contra o Internacional, e nós ganhamos de 3-0 deles, e o treinador justamente era o que foi para a seleção brasileira. E aí ele me viu aí, e aí me chamou para ir para 2 amistosos no Canadá. E aí eu, outra vez, falei, aqui é a minha vida agora. E aí, primeira vez que você saiu primeira vez que eu saí do Brasil, né? Primeira vez. Fui pro Canadá. 12 horas de viagem, feliz da vida. Depois, quando eu comecei a viajar muitas vezes, aí você começa, 12 horas. Mas a primeira vez é sensacional. Você sentia medo? No começo não, cara. Eu gostava demais de viajar de avião. Hoje eu sinto medo. Não, eu falo medo de, tipo, essa é a chance da minha vida. Aquele frio na barriga de ter um medo de errar, de perder uma bola. Nesse momento, não. Nesse momento, eu ainda não tinha percebido que eu realmente era um jogador profissional. Eu ainda não tinha conseguido. Ali eu ainda estava num processo. Lá na frente eu vou te mostrar onde eu realmente falei, agora eu cheguei, entendeu? Agora eu não posso errar. Mas nessa fase ainda não tinha medo de nada. Eu só queria jogar bem. vou jogar bem. E aí, quando eu fui pra seleção, que eu coloquei aquela camisa amarela, eu falei, deve ser uma experiência aí diferente. Aí eu falei, rapaz, cheguei num lugar aqui que eu não quero sair.
E aí joguei muito bem. E aí nós fazemos 2006. Aí isso foi em 2006, no começo ali de 2006. Aí eu faço 2006 todinho com o Vila. E aí 2007 é o Sul-Americano. Aí não sei o que deu no cara, que o cara lembrou de mim e me convocou, cara. Então foi uma surpresa até pro Vila, porque o meu contrato com o Vila acabava no final de 2007. E o Vila nem renovou comigo nem nada. Então aí surpreendeu todo mundo, eu fui convocado. E aí fui campeão sul-americano com a seleção brasileira. Aí quando eu regresso de lá, eu jogo o Campeonato Goiano em 2007. Aí o Vila tenta renovar comigo, só que aí eu já tinha a proposta do Porto, né? O pessoal me viu na seleção brasileira, falou, a gente quer te contratar. E aí é onde eu deixo o Vila Nova e vou embora em 2007. Na época foi uma negociação legal pro Vila, pra você? Foi a primeira vez que você ganhou um dinheiro assim? Pra mim não, eu não ganhei nada na época. Só o Vila, né? O meu passe era totalmente do Vila, não tinha porcentagem nenhuma. Eu sou um cara desbravador, eu não tinha conhecimento de nada. Eu tinha entrado no futebol sozinho, não sabia nada. Até então, quando o cara chega com a proposta pra mim, e aí o cara apresenta a proposta assim, né? Engraçado que hoje eu penso assim, né? Com a experiência, com tudo que eu tenho hoje. O cara apresenta a proposta, tá eu e um amigo meu, que não entende futebol, era só amizade mesmo. E a gente vê aí na verdade, ele chega e fala, eu tenho uma proposta do Porto. Aí eu falo, olha, cara, eu já recebi tantas abordagens, e aí eu acredito que você seja mais um. Então, eu não para ficar escutando a lorota, aí ele vai, pega uma pasta e tira e joga o papel assim, em cima da mesa, e vem um papel timbrado assim, né, com o símbolo do Porto. Aí eu olho assim, aí meu amigo aqui do meu lado olha e pega primeiro o papel assim. Isso aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. Aí ele olha assim e vê lá a proposta, tal, X. Aí olha assim pra mim, aí fala, era como se eu recebesse R$1.000 no Vila Nova e ia receber R$12.000. Aí ele olha assim pra mim e tal, aí me chama, posso conversar com ele? Pode. Aí nós vai pra trás assim e ele fala, aceita já. Então, nesse momento, o que eu deveria fazer? O cara já tava me oferecendo 12. Eu poderia tentar aumentar um pouquinho, né? Claro, porque aquilo era a primeira proposta dele. Então, eu poderia falar, não, isso aqui é pouco. Nessa época não tinha um empresário, um representante? Era meu amigo, eu não tinha nada. Era meu amigo que estava comigo. Então, a minha forma de lidar com futebol foi assim, entendeu? Saí lá do interior de Alto Paraíso, então não tinha muito conhecimento. Fui desbravando, fui passando por cima. Tu nunca tive empresário conhecido, entendeu? Às vezes as pessoas me perguntam, eu falo, não, meu amigo. Eu saí lá do interior de Goiás, foi Deus que foi meu empresário, foi tudo feito por Deus. Eu só tinha meu esforço, meu desejo de vencer, e o resto Deus ia encaminhando. Mas legal. Empresário, renomado, eu tive depois, mas depois que eu já estava no Sevilha, que foi o cara mais conhecido assim mundialmente, o melhor empresário do mundo, Jorge Mendes, mas foi já no final da minha carreira. Quando você saiu, aí era o Leonardo Rizzo presidente nessa época. O Vila na época que eu saí do Vila Nova é o Barros. Já tinha já o Carlos Barros, já tinha trocado. E eles tentaram te segurar ou... Tentaram. O Barros fez várias propostas para mim ficar, né? Só que aí já não tinha como, porque eu já tava de olho ali, pô, Porto, não tinha como eu recusar. Isso é 2007 já? Isso é 2007. Eu jogo o Campeonato Goiano em 2007 e depois do Campeonato Goiano eu já e você chegou num Porto que era um Porto, acho que numa época até melhor do que hoje, né? Tinha ganhado a Champions. O Porto, né, e tinha um elenco espetacular. Aí eu chego num Porto muito bom e aí pego uma sequência muito boa, né? No Porto eu ganhei 13 títulos, né? Qual que foi a sensação de chegar no vestiário do Porto pela primeira vez? Ah, não, foi sensacional. Você chegar assim e ver o Lúcio Gonzalez, você via só pela televisão, né? Que lá no Vila Nova tinha uma sala onde passava o campeonato português. E a gente via ali os meninos, né? Sentavam ali na frente do Vila ali, ficava vendo aquele campeonato. Quando eu chego lá, aí você vê a camisa, você vestir, você chegar no seu treinamento, outro mundo. Você fala, cara, putz, cheguei aqui. Você chegar no estádio do Porto já era novo. Já era o estádio do Dragão. Dragão. Era um estádio espetacular. Até hoje né? Então, quando eu cheguei ali, eu falei, cara, cheguei no mais alto nível. Mas aí, nós estávamos falando, né? Ali, quando que eu percebi que realmente eu tinha virado jogador de futebol? Eu só percebi que realmente eu cheguei num alto nível quando eu joguei o primeiro campeonato da Liga dos Campeões, Champions League. Meu primeiro jogo. E aí o que aconteceu? Meu primeiro jogo foi contra o maior ídolo que eu tinha, que era o Alex, o Cabeção. Sim. Jogou no Palmeiras, jogou no Fenerbahçe, craque. E aí o primeiro jogo nosso é contra o Fenerbahçe. E aí quando eu vejo ele, ali eu já, no túnel ali eu já pedi a camisa, né? Não sei, eu podia pedir assim, explícito, pra você não mostrar. Eu falei, Alex, trocar a camisa, ele só fez assim pra mim, beleza.
E ele muito ídolo lá, né? Ele Muito, é Deus demais, lá no não, Fenerbahçe. demais. Então esse foi meu primeiro jogo da Liga dos Campeões. Por que que eu falo isso? Porque quando começou a tocar aquela música da Champions League, e eu jogava muito videogame, né? Você sabe, né? Eu jogava muito videogame. E aí quando eu tô ali, aí eu lembrei de casa, lembrei lá de Alto Paraíso, lembrei eu jogando com os meninos videogame, e eu ali perfilado, e a câmera passando na minha frente, eu falei, caramba, bicho. Aquela música, ela tem um poder, né? Aquele poder. Aí eu falei, caramba, eu já não tô lá em Alto Paraíso no controle, é eu que tô aqui dentro. Alguém vai estar me controlando lá do outro lado, entendeu? Então aquilo ali, aí eu falei, opa, eu cheguei no nível que eu realmente buscava. Cheguei no momento mais alto do futebol. Essa Champions é 2008 ou 2007 ainda? Essa Champions é 2008. Porque você me falou que no começo Porto te emprestou? O meu primeiro ano, 2007 até 2008, eu fui emprestado para o Estrela da Amadora. Aí fiquei lá um ano rodando, porque era já protocolo do clube, né? Para mim fazer esse processo, né, de adaptação. Então fiquei um ano no Estrela da Amadora, joguei o campeonato todinho, de 2007, 2008. Aí 2008 eu regresso pro Porto. E aí é onde, nesse ano, né, que começa a Champions League, eu começo jogando como titular. A estreia foi contra o Fenerbahçe? A estreia foi contra o Fenerbahçe. Em Portugal. Em Porto. Quanto ficou o jogo, você lembra? Ganhamos 3-1. Começou bem, então. Começamos bem. Assessor até que fase, sim. Só que esse jogo eu sofri muito. O treinador me xingou demais. Porque meu primeiro jogo na Champions, quem que eu ia marcar? Alex. E o Alex, ele era muito diferenciado, ele era muito inteligente no jogo. O Alex, ele tinha muita qualidade e ele era muito inteligente. E o cara, quando ele é muito inteligente no jogo, ele te engana, ele sabe entender os momentos dele ir, o tempo dele ficar, entendeu? Porque o Alex, pelo menos a impressão que passa a gente assistindo, ele não é tão rápido. Esse é que era o diferencial dele. Ele enganava. Posicionamento? Não, ele era rápido. Mas o que ele fazia? Ele jogava sempre no mesmo ritmo. Só que em algum momento, ele esperava o momento certo para ele mudar de direção. E ele me ensinou muito com aquele jogo. Eu falava, o Alex é muito lento, eu sou bem mais rápido que ele, eu vou marcar ele aqui tranquilo, vou ficar ali e tal. E ele conseguia me enganar. O que ele fazia? Ele jogava sempre no mesmo ritmo. Quando a bola, ele recebia aqui e ele era muito rápido com a bola, ele virava lá do outro lado. E a bola chegava lá no fundo, o que ele fazia? Ele estava sempre aqui pertinho de mim, ele arrancava rápido. Aí a arrancada dele era muito forte. Aí ele saía rápido, o cara cruzava. Aí uma bola ele vem assim, cabecia, o Elton pega, o cara vem de rebote, faz o gol. Aí o treinador falou comigo, eu te falei que ele chega ali nas bolas. Aí eu não quis, né, retrucar, falei, não, desculpa e tal, porque eu poderia falar, não, putz, mas eu não esperava que ele era tão rápido assim, que ele era tão esperto, entendeu? Mas era. Então é nesse processo que você vai aprendendo. Você não sabe a hora que o cara vai dar o sprint, né? Não sabe a hora. Então quando ele sai na sua frente e a bola vem, você não dá tempo pra você chegar, você só fala, caramba, o cara foi bem mais esperto que eu. E aí você começa a entender o jogo, você fala, opa, não é do jeito que eu pensava não. Tem que estudar melhor, ver melhor. E um nível muito acima do que você tinha enfrentado até então, Totalmente. Eu quando eu chego no Porto, meu primeiro treino, eu falei, nunca que eu vou jogar aqui. Nunca na vida, não tem chance nenhuma. O que acontecia? Que você ia jogar no Serra Dourada, o gramado era dessa altura. A bola lento, um calor de 35 graus que era aqui. Então, o cara lançava a bola parava, parava. Quando eu chego lá em Portugal, eu nunca tinha visto aquilo. A grama era era baixa assim. E eles molhavam antes do treino, no meio do treino, no final do treino, a grama. Então a bola era igual bala. Eu nunca tinha visto aquilo. Você vê, hoje, o que a gente faz hoje já era assim. Isso já era, entendeu? Então você chega lá e a bola, uns caras, dois, rapidinho, tá tocando. Aí a bola vinha em mim, batia na minha perna, saía, batia na minha perna. Aí eu falei, caramba, impossível, eu nunca vou jogar aqui, nunca vou chegar nesse nível. Só que aí você vai aprendendo, né? A minha sorte também, eu agradeço muito a Deus, foi isso, de eu ter saído muito cedo do Brasil. Eu saí com 19 anos, entendeu? Então eu aprendi muita coisa. O Porto teve muita paciência comigo, me ensinou muita coisa. Deu tempo de aprender lá. Ainda, né? Então o que eu via lá, naquela época, 2007, é agora que o Brasil está começando a fazer. Sim. Entendeu? Então os caras já estudavam aquilo há muito tempo, já fazia há muito tempo. Qual que era a escalação desse Porto, assim? Na época a gente foi campeão. Elton era o goleiro, né? Aí tinha um Futile, um uruguaio, o Rolando, que era um português, jogou muito tempo na seleção, o Bruno Alves, também um outro português. Aí lateral esquerdo era Sissoko, um francês. E aí no meio campo era eu, Raul Meireles, outro português, o Lúcio Gonzalez, que era um argentino. Aí na frente era o Hulk, nessa época Lisandro Lopes e o Quaresma. Aí o Quaresma vai embora. Quaresma é clássico. Aí vem o Cristian Rodrigues. Aí muda, né? Aí depois vem o Falcão, vai o Lisandro Lopes embora também.
Aí vai embora o Lúcio Gonzalez e vem o João Boutin. Aí é onde é campeão da Liga Europa. O Lúcio hoje é ídolo do Atlético Paranaense, né? Foi treinador lá também. Ele jogou o final de carreira aqui. Foi campeão sul-americano, né? Da Copa Sul-Americana com o Atlético Paranaense. O que você me conta do Hulk nesse começo daí? Não, o cara, quando ele chega no Porto, pra nós foi extraordinário. Porque ele já, 35 mais aí no Galo, fez o que fez. Eu imagino o que é o Hulk nessa época, né? Época. Não, jogava muita bola, muita bola. E ele tinha uma potência no chute, quando ele chega assim no primeiro treinamento, e aí os caras gostavam de fazer muito jogo reduzido. E aí as bolas vinham pra ele, de qualquer jeito ele chutava assim nos goleiros, pá, não tinha chance. Aí os caras falavam, putz, que cara é esse e tal? Aí falava, cara, que potência que o cara tinha. E aí ele começou a jogar no Porto, teve algumas dificuldades, como eu tive também, ele era muito novo, ele é um ano mais velho do que eu. Mas aí com o tempo ele foi aprendendo, o Porto era maravilhoso para aperfeiçoar o jogador, para lapidar o jogador. E o Porto fazia isso muito bem, fez isso comigo, fez isso com o Hulk, com o Rames Rodrigues, vários jogadores passou do Porto, depois deu a sequência na carreira. E aí o Hulk aprendeu muito. O Hulk fazia 40 gols por temporada. Só que aí o problema é que o Falcão fazia 50, né? Mas eram os dois jogadores que faziam mais gols. Essa dupla aí era embaçada, né? Era embaçada. Ela é muito no videogame desses dois aí. Quando a gente jogou a semifinal da Liga Europa, a gente ganhava de 5. Era semifinal. Nós ganhamos do Vila Real, que era um time que tinha Nilmar, o Rossi, o Carzola, os caras muito bons. Já tava lá ainda? Não, tava o Marco Senna, sim, o Carequinha. Entendeu? Então o time deles era muito bom, tá? Na semifinal da Liga Europa, mas a gente ganhava de 5. Entendeu? Porque nosso time era muito bom, era um conjunto muito bem feito. E aí, Porto, lá você ganhou, foram 2 UEFA? Ganhei uma UEFA. As duas foram. Aí de lá chegou a proposta do City? Aí chegou a proposta do City. Na verdade, eu tinha várias propostas sempre para ir para Itália. Na época eu lembro que eu até coloquei minha esposa para aprender italiano, né? Porque quando eu morava aqui no Brasil, meu pensamento era sempre ir para Itália, né? Eu gostava muito do Milan, né? Da época do Cafu, sim, do Kaká. E aí eu falava pra minha esposa, ó. Aí apareceu o propósito da Inter de Milão, propósito da Juventus. E eu tava quase fechado com a Juventus, para ir pra Juventus. E aí eu falei pra minha esposa, se aparecer do Milan, cara, acho que vai ser. Só que aí, na época tá o Thiago Silva, o Ibrahimovic, os caras vão tudo vendido pro Paris Saint-Germain. Aí passado um tempo me liga o cara do Milan. Aí eu falei, putz, agora não dá pra ir pro Milan. Como é que eu vou pro Milan? O Milan desfazendo. A galera tinha saído. Mas o meu objetivo era sempre jogar no Milan. E aí nesse meio termo eu tô quase fechado com a Juventus. E aí nos últimos dias assim aparece o Manchester City, né? O Manchester City me falou, te quero e tal. E aí como é campeonato inglês, estava muito em evidência, todo mundo campeonato inglês. E aí eu escolhi Esse City é o City já de hoje? Já tinha dado aquela transformação? Assim, o time era muito bom, excelente, um conjunto espetacular, já era de caras mais velhos, né? Já tinha uma idade, não era um time tão intenso, mas era de nomes grandes, né? Você lembra, na época lá que eu jogava era o Kompany, sim, o zagueiro. Hoje é treinador do Bayern, do né? Bayern, o Demichelis, o Zabaleta, Kolarov, o Yaya Touré, Fernandinho. Cara, o Yaya foi um dos jogadores assim que eu assisti no estádio mais me impressionou. Ele joga muita bola, né? Não, ele era uma potência assim natural dele. O jogo dele na Copa do Mundo de 2014. Quando ele arrancava, ninguém pegava, ninguém tomava a bola dele, que ele era muito grande, né? Uma bunda grande assim, protegia a bola bem. Assim, não, né? ele era diferenciado. Achei o estilo dele parecido com o Vieira. Ele negão era assim forte. Negão. Só que o Negão ele não era muito de jogar com a equipe, mas ele assim, com a bola no pé, ele era diferenciado demais. Aí tinha esses caras, não, o time era muito bom. Aí o Kevin De Bruyne, né? O Davi Silva, o Agüero, o Dzeko. Não, e aí você teve essa sensação de novo de aqui vai ser difícil de jogar? Aqui aí o nível subiu mais um pouco? Eu consegui jogar, eu joguei muito bem, mas eu vi que o nível era muito alto, entendeu? Qualquer brechinha que você dava, você não jogava, porque a disputa ali era entre eu, o Fernandinho e a Yaya Touré. Aí tudo começou a jogar muito bem, e aí o treinador conseguiu arrumar os 3, né? Aí jogava os 3. Jogava ali com 3 volantes, eu ia Touré um pouquinho mais à frente. Aí eu consegui arrumar meu espaço, mas era difícil. Os caras eram bons pra caramba, era muito Fernandinho difícil. joga muita bola? Joga demais. Porque a gente, por episódios que teve aí na seleção, e sempre tem que querer achar um culpado, tem muita gente que falava que o Fernandinho não jogava tanto assim. E aí ele veio pro Atlético Paranaense, e aí a galera, quando o cara vem até com mais idade, né? Mas a gente
tem a noção do tanto que joga bola, né? É porque nós, os brasileiros, a gente. O cara vai bem se o cara é campeão na seleção brasileira, né? Nós reagimos assim. Se o cara vai bem na seleção, o cara é bom. Aí Fernandinho teve 1 ou 2 episódios que ele teve, né? Um pouquinho ali de azar, mas aí você vai olhar a carreira do cara. Quem é o cara que joga na Europa tanto tempo no Manchester City, é campeão, né, de tudo? Capitão do Guardiola há tantos anos. Eu joguei, eu sei como é que é. O cara que joga na Europa tanto tempo, você pode saber que o cara ele tem algo muito bom. Porque não é fácil. Lá é o mais alto nível, o cara de todo mundo. Tem um cara da África, da Ásia, de todo lado. Tem os melhores. Lá tem os melhores do mundo. Então, se o cara consegue permanecer ali tanto tempo, é porque ele é craque. É que ele tem talento. Entendeu? De Bruyne... Não sei se aí já era o De Bruyne que virou depois, mas ele te impressionou assim nos treinos? Pra mim, assim, foi o cara mais diferenciado que eu vi. Porque, assim, o cara... Joguei com muitos caras bons, diferenciados. Davi Silva era muito bom, o Hulk muito bom, Falcão Garcia, os caras um nível muito alto. Mas por que esse cara eu gostava demais dele? Porque ele era coletivo. Ele não jogava só pra ele. Ele jogava pro time, entendeu? Ele tinha um talento impressionante. Ele ia na linha de fundo, perna direita, perna esquerda. E ele sempre procurava o companheiro. Ele não era um cara individualista. Sim. Ah, vou jogar só pra mim. Então esse cara me impressionou. Pra mim, assim, do que eu joguei junto, foi o melhor. De parceiro seu? De parceiro que jogou comigo, pra mim foi o melhor. Foi o melhor Legal. De todos. E quem que foi o primeiro cara, assim, até voltando assim, desde a época do Porto, talvez no City, o primeiro cara que você marcou, que era... Tipo, você fala, cara, esse cara, eu vi ele lá no videogame, ele me dava... E difícil, assim, né? Que realmente... Você falou do Alex. Uhum. Aí, chegou no City, teve um cara, assim, que você falou, putz, esse cara aí... eu marquei muito cara, assim, que me surpreendeu. Sabe o que eu fazia? Eu gostava muito de estudar, velho. Eu estudava o cara. Eu ia jogar contra você, eu estudava. Eu falava, esse cara que eu vou marcar, eu vou pegar todos os vídeos dele. É o que eu falava, pedi um amigo meu, pega todos os vídeos dele e faz um recorde do que ele faz. Entendeu? E aí eu assistia o jogo, assistia tudo, o que ele fazia, tal, a maneira que ele jogava. Aí eu falava, esse cara aqui eu vou marcar ele assim, assim, assado. Só que tinha uns caras que eles faziam coisas que aí é outro nível. O nível que eu tava era tão alto que os caras faziam coisas que você falava, caramba. Aí eu fui jogar contra o Arsenal. Depois disso, já na Liga dos Campeões, no mesmo ano, eu fui jogar contra o Arsenal. Aí eu vou marcar o Fábregas. Lembra do Fábregas? Sim. Vou marcar ele. Do mundo, né? Aí o que eu vi os vídeos dele e tal. Falei, cara, lento, moço. Cara, falei, não. Esse cara aqui eu vou marcar ele fácil. E aí, quando começa o jogo, eu gostava muito de antecipar. Eu jogava sempre no ponto cego do cara. Eu olhava qual que é o ponto cego dele. Eu antecipava ele. Porque os caras normais, ele recebe a bola volta um pouquinho. Então o que eu fazia? Eu antecipava ele. Ele recebia, eu deixava ele receber, eu antecipava ele. Se você sai do ponto cego, ele não vê que ele não vê, porque tem que dominar. Ele tá olhando a bola, ele vai dominar, eu vou sair do ponto cego dele e vou pegar a bola. Então eu fazia muito isso com os caras normais. Só que o que o Fábrica fazia? Aí você começa, opa, aí era outro cara que fala, eita, já não é assim. Quando o cara tocava pra ele, ele vinha, ele sabia que eu tava vindo no ponto cego, ele dava uma olhada, ele recebia, quando ele via eu vindo pra cá, ele recebia pra cá. Então eu já passei pra cá. Era igual um touro, entendeu? Sim. E eu vou por aqui esperando a bola bater e ele receber pra cá e ele recebia pro outro lado. O domínio orientado. O domínio orientado, que já acontecia naquela época. Aí eu, opa. o cara não é bobo, entendeu? Aí eu falei, vamos ver se ele... Aí na outra eu fui de novo, ele, opa, pro outro lado. Aí... E um cara desse você consegue derrubar? Você consegue achar ele? Então, na hora que ele vai girar? O jogo é tão rápido, a bola é tão rápida, que se você faz isso, o cara já saiu de você. Aí ele já deu velocidade no jogo. Aí você, o treinador já percebeu. Eu falei, não... Sim, já tomou um esporro. Entendeu? Porque o jogo é muito rápido. Porque aí dá superioridade numérica. Aí né? ele já recebeu, lá na Europa ele já recebeu pra frente, ele tá sozinho, ele já vai fazer o passo, o cara já vai fazer 1 contra 1, você já, opa, já errei. O que era o certo? Se eu soubesse que ele ia fazer isso, eu ia por trás dele e só mantia pra ele voltar a bola pra trás. Ele Sim. não joga pra frente. Aí ele via, recebeu pra frente e já jogou, entendeu? Então eu estudava esses caras, mas tinha uns caras que era muito bom. O Iniesta também fazia isso muito bem. Esse aí deve ser bizarro. Não, esses caras aí eram um nível e muito... você vê, a Espanha foi campeã do mundo com os 3, né? Com Xavi, Iniesta, 4, né? O Busquets e o... Por que a Espanha foi campeã? Fábricas. Por isso, entendeu? Os caras já estavam estudando, já estavam fazendo isso há muito tempo. Entendeu? 2007 os caras faziam Mas isso. aí quando você enfrenta um cara desse, que não dá pra antecipar e tem que deixar ele dominar? Aí você espera ele dominar e deixa ele jogar pra trás. Cerca ele e espera. Só pra ele não jogar pra frente. Entendeu? Porque tem uns caras, como eu sou um cara ladrão de bola, eu tinha que roubar a bola. Mas tinha uns caras que você não conseguia roubar a bola. Então, chegava nele, dava umas trombadas nele, falei, tô aqui, entendeu? Você é bom, mas você vai... Aí eu chegava, tal, dava umas trombadas, às vezes fazia umas faltas de propósito. Aí tinha outros caras não, que eu conseguia roubar a bola, entendeu? Na posição que você joga, o seu tesão é roubar a bola.
Depois chegou um momento que eu já não conseguia roubar a bola, né? Você vai chegando na idade, depois dos 30, aí você tem que mudar. Aí você fala, opa, eu tenho que mudar meu estilo de jogo. Porque com essa intensidade que eu jogo e roubar a bola, você tem que usar muito o físico, né? Você tem que trabalhar muito, você tem que trombar, você tem que tal. Então isso desgasta E gasta muito. uma energia, né? Gasta uma energia muito grande, muito desgaste. Aí você tem que mudar seu estilo de jogo. E aí isso é o quê? É você ter inteligente, saber, opa, cheguei aos 33, 34, eu tenho que mudar meu estilo. Não tô conseguindo mais fazer 90 minutos direto aqui, combatendo e tal. Então vamos mudar. Aí mudei. Isso aí já foi na fase do Aí já no do Sevilha, né? Aí eu já mudei um pouco. Ali do Galatasaray pro Sevilha eu já mudei. Mas aí no City, você chegou a levantar a taça lá? Foi Levantei uma. Só ganhei Foi a taça da Liga, né? Que é como se fosse a Copa do Brasil. Copa do Brasil aqui. E aí de lá foi Pro Galatasaray. que aí deve ter sido uma experiência incrível também. Incrível. Eu tinha jogado contra o Galatasaray, uns amistosos, eu tinha visto a torcida deles, eu gostei muito daquilo. Era na época que tava lá o Felipe Melo. Sim. E aquilo eu gostei muito. E quando eu recebo a proposta para ir para lá, eu falei, cara, eu vou para lá, eu quero ver como é que é isso. E aí cheguei lá, realmente o pessoal é muito fanático pelo futebol. Muito diferente da um clássico Benfica e Porto ou City United, é muito diferente do São clássicos diferentes, é porque lá o fanatismo é fora do normal. O que acontece lá? Que não acontece em nenhum outro lugar. Os caras, você vai jogar contra o Fenerbahçe, os caras do time pegam na bola, eles assobiam o tempo todo que os caras tacam a bola. Nenhum outro lugar faz isso. E é o estádio todo. Então, assim, é de você falar, não cara, tem silêncio. Não tem silêncio. E atrapalha comunicar. Atrapalha tudo. Aí os caras já intimidam, né? Isso intimida o adversário. Você fala, Sim. putz, vamos jogar lá. Eu lembro quando eu tava no Porto, nós ia jogar contra o Besiktas. Jogar na Turquia era chato. Você fala, putz, a torcida impressiona. A torcida é calorosa, ela inflama. E o clássico lá contra o Fenerbahçe, que é o maior, quem que era o cara do time deles? Do Fenerbahçe, na época que eu joguei lá, tava o Soldado, não tinha assim ninguém de muito nome, que eu me lembro. Você ganhou mais do que perdeu o clássico lá? Não, não ganhei mais. A gente foi campeão. Os 2 anos que eu tive lá, a gente ganhou os dois campeonatos, né? E falam assim, na questão pessoal, que morar em Istambul é uma experiência diferente, né? Sensacional, uma cidade espetacular. 20 milhões de pessoas, né? Mas aí tem um rio que passa ali no meio, né? Que divide a Ásia e a Europa. Duas culturas, né? Lugar maravilhoso de se viver. Pessoal, assim, super acolhedor, gosta muito do estrangeiro, é muito parecido com a gente, assim, gosta muito do estrangeiro, trata muito bem o jogador. Jogador brasileiro lá é rei. Os caras tratam muito bem. Tem bem, algum assim. parceiro brasileiro seu nesse time do Galatasaray? Que eu tava lá, tava o Mariano, o lateral direito, que tava Sim. no Atlético Mineiro, e o Maicon, o zagueiro que jogou no São Paulo. Sim, subiu agora com Curitiba. Subiu agora com Curitiba, tava os dois lá. Até eu queria ter te perguntado isso antes. Vocês acabam convivendo muito com os brasileiros? Bastante, né? Geralmente, vira amigo, vira família. Geralmente você se junta os sul-americanos, né? Se não tem muito brasileiro, você se junta com o Uruguai, com a Argentina, que é mais ou menos a cultura parecida, né? A gente faz churrasco, vive as mesmas coisas, né? Então lá tinha o Muslera, que era o goleiro uruguai, a gente se juntava. Quando eu tava no City, eu se juntava muito com os argentinos, entendeu? Agüero é gente boa? Gente boa pra caramba. Eu vejo ele comentando agora, parece ser... Não, é boa pessoa. Ele, o Zabaleto, o Demichelis, que hoje é treinador. Os caras sempre muito Porque aquela rivalidade com o argentino em campo, quando você tá no time do cara, o cara aí é gente quando é boa. seleção, a rivalidade é grande. Eu lembro, eu tava no Sevilha lá, os caras foram campeões da Copa do Mundo, rapaz. Aí tava, no Sevilha tava o Acunha, que era o lateral esquerdo, sim, o Montiel, que fez o gol do pênalti lá, foi campeão, e o Papo Gomes. Esses caras chegaram lá, nossa, enjoado. Enjoado demais. Pegaram 22 você tava no Sevilha, quando eles voltaram da 22 tava no Sevilha. Aí tava eu e o Diego Carlos, 2 brasileiros. Os caras pegaram muito nosso pé. Imagina. Campeão e o caramba, não sei o quê. Então, Mas se você fosse campeão com eles lá, o brasileiro também o brasileiro era mais contido, assim, nesse sentido, né? O brasileiro ele é mais... Porque ele tá acostumado a ganhar. Hoje nós perdemos um pouquinho do costume. Já tem muitos anos que a gente não ganha. Mas a Argentina tinha muito tempo que não ganhava. Sim. Muito tempo. E querendo ou não, a rivalidade, a gente sabe que o Brasil tá um pouco na frente, né? Esses meninos aí que são jogadores jovens, eles não viram a Argentina ser campeã, Não viram, então. Que é 86, tinha sido a última. Pois é, eu nasci em 87, entendeu? Então não viram. E os caras são mais novos que eu. Os caras tiveram várias gerações que poderia ter. E a gente viu o Brasil ser campeão em 2002, né?
Você é de 85? Eu sou de 87. Eu sou de 86. A primeira Copa que eu lembro é de 94. Que eu acompanhei. Eu tenho flashes também de 90, mas 94 eu lembro bem. Então, assim, as primeiras 3 Copas que eu assisti, o Brasil chegou na final nas 3. Então, a nossa geração cresceu achando que era normal chegar numa final. Não. Tipo, o Brasil sempre Brasil vai ganhar sempre, vai ganhar sempre. E tem uma história, até o Igor que tá aqui, amigo nosso, que foi meu aluno, quando eu dava aula, ia chegar na Copa do Mundo, aí eu, principalmente na escola pública, pintava a escola de verde e amarelo e tal, muito empolgado com a Copa, e meus alunos falavam: professor, por que você gosta de Copa? O Brasil só perde. Eu falava: não fala isso não. O que mais ganhou foi a gente, porque a moleque assim de 15, 20 anos só viu fumo de lá pra cá. Antigamente o que nos dava alegria era isso, né? Era o futebol e o Ayrton Senna também na época, entendeu? Então a gente era apaixonado por ver Copa, apaixonado por ver Ayrton Senna. Eu lembro que minha mãe, meu pai acordava cedo, madrugava pra ver Ayrton Senna, ia falar de Copa, era como se parasse o Brasil só pra ver a Copa. Era a única alegria que a gente tinha, né? Mesmo com essa carreira desse tamanho, jogando esses campeonatos todos, por que faltou a seleção principal? Por que você acredita que você não teve uma chance de jogar uma Copa ou uma Copa América? Eu acho assim, eu saí muito novo do Brasil, né? E eu jogava numa época que a internet ela não estava ainda em ascensão, não era uma coisa que você via. Não tinha, então, campeonato português, alguém via campeonato português? Ninguém. Por mais que eu jogasse o mais alto nível lá, eu não tinha um empresário brasileiro, eu não tinha ninguém que colocava meu nome em evidência. Eu era lá do interior de Alto Paraíso. Nem em Goiânia eu tava, entendeu? Então não tinha nem ninguém conhecido em Goiânia que podia falar, putz, o Fernando e tal. Não existia isso, entendeu? Então acho que eu pequei nisso aí. Eu sempre fui um cara muito tímido, assim. Nunca fui um cara de querer aparecer. Eu nunca fui um cara de polêmicas. Então eu sempre fui um cara muito contido. Então eu acho que isso me atrapalhou bastante, entendeu? Talvez se fosse hoje, com a internet, com as coisas que a gente tem, acho que seria bem mais fácil, entendeu? E eu tento lembrar, assim, teve jogadores, por exemplo, na seleção do Dunga, naquele ciclo de 6 para 2010. Vários jogadores de Rússia, de uns lugares assim que não teve o tamanho de carreira que você teve e teve uma oportunidade. E teve oportunidade, né? Às vezes, talvez um empresário que tivesse influência. Eu fui um desbravador, entendeu? Eu sozinho, minha carreira foi sozinho. Eu cheguei no Manchester City, foi tudo eu, entendeu? Eu jogando bola. Eu briguei com o povo, falei, não, eu vou embora. Eu tenho essa proposta, era eu, entendeu? Quando eu saí do Vila, foi eu, entendeu? Sim. Então, assim, nunca tive um cara que foi lá e brigou por mim. Sempre foi eu mesmo que batia no peito, falava, não, chegou o momento de eu ir. E assim foi minha carreira. Então não tinha entrada, né? Falar assim, putz, vamos falar do Fernando, o nome do Fernando. O Fernando tá lá no Porto, lá no Brasil. Então nunca tive essa abertura, né? Eu me lembro quando eu tava no Porto, vários jogadores foram convocados. O Hulk foi convocado, o Kleber, e os caras. O Hulk foi, o Kleber foi, o cara não jogava lá no Porto, mas o cara foi convocado. E eu jogava sempre. Kleber é o gladiador? Não, era um outro Kleber que tinha. Entendeu? Você estava falando da Turquia, mas voltando um pouquinho, a Premier League é um nível acima dos outros campeonatos? Cara, é porque lá estão os melhores jogadores do mundo, né? Em termos de organização, de o que acontece? Lá a intensidade ela é muito alta, né? E o pessoal ama muito lá a organização, o futebol lá em si é algo que o pessoal não abdica, entendeu? Todo final de semana é aquilo que o pessoal faz, aquilo é o lazer deles. Então eles tratam aquilo lá como um evento. Sim. Então você vai para aquilo lá, é tudo bem organizado, você entra na hora certa, o horário do jogo começar é naquele horário, nem um minuto a menos, nem um minuto a mais. Então isso tudo faz uma diferença muito grande. Então todo mundo quer ver o campeonato inglês. Aí o que eles fizeram? Eles conseguiram potencializar aquela marca. Trouxeram os melhores jogadores do mundo. Eu lembro, na época que eu cheguei em Portugal, o campeonato inglês não era assim. Era um campeonato mais ou menos. Eu acho que nessa época era o italiano. O italiano era o mais forte. O inglês era só chutão. Sim. Era um jogo mais direto. E hoje é um futebol mais bem jogado que tem, porque os caras conseguiram fazer uma organização muito boa, potencializaram aquilo, trataram o futebol como uma coisa muito importante, um lazer, entendeu? E aí os caras conseguiram. Hoje é o melhor futebol. Tá entre ele e a Liga Espanhola, mas o inglês tá um pouquinho à frente. Sim. Aí, continuando a sua trajetória da Turquia pro Sevilha? Aí pro Sevilha. Aí eu tive essa oportunidade, né? O Sevilha me chama. E aí eu falei, putz, é o momento de eu voltar pro nível alto, né? Porque, querendo ou não, você tá no Galatasaray, mas a liga não é tão vista, a liga não é tão disputada. Você chegou a disputar a Champions pelo Galatasaray? Joguei uma Champions pelo Galatasaray. Só que a liga não é tão vista, né? É uma liga mais
mais inferior. E aí quando eu recebo a proposta do Sevilha, eu vou jogar a Liga Espanhola, vou jogar contra Messi, vou jogar contra Benzema, os melhores. Eu falei, putz, vou voltar, vou pro Sevilha. Apesar que a proposta era totalmente inferior do que... Sevilha é uma cidade do caramba, né? Totalmente. Eu gostei de lá. Eu Sevilha, visitei você lá. visitou lá? Visitei. Nossa, cidade espetacular, cidade muito boa. Gostei muito de morar ali. Apesar que todas as cidades que eu passei, eu gostei bastante. Manchester era uma cidade mais chuvosa, talvez assim, por a gente ser aqui de Goiânia. Tem muito brasileiro que não adapta com o Manchester por isso, né? Que é muito cinza. É muito cinza e a gente brasileiro está acostumado com muito sol, né? E aí lá é muita chuva, muito cinzento, e aí acaba que você sente um pouquinho. A gente gosta muito de comida também, né? A gente gosta de comer bem. Lá a comida também não é assim tão boa. Gostei demais de Sevilha. Lá o clássico é com o Betis. Lá é o Betis. Sevilha e Betis, o bicho pega. Lá é como se fosse aqui comparado com o Grêmio e o Inter. Sim. Lá é os dois da cidade, entendeu? Então quando vai ter o jogo, que vai ser o clássico, é um dia diferente. A semana já é um tirando onda com o outro e tal, vamos ver quem vai ganhar. Quem que era quando você chegou lá, quem tava já no Sevilha? De jogador assim, cascudo? Tem Cascudo, você vai lembrar do Ever Banega, argentino. Uhum. Tava o Ever Banega. E aí na época eu chegou 13 jogadores novos. Os caras contrataram 13 jogadores diferentes. Que foi a base dos 2 títulos. Aí foi a base dos 2 títulos. E aí hoje você pegar o Koundé que tá no Barcelona, né? Uhum. Aí tava o Jesus Navas, né? Também, que é muito conhecido. Sim. E aí lateral esquerdo a gente jogou com o Acunha, né? Sim. E aí no meio campo era eu, o Jordan e o Ever Banega. E na frente era o Lucas Ocampos, o Munir e tinha o Enesiri, que é um marroquino. Sim. Que tá na Turquia. E no Betis tinha algum brabão assim? Brabão era o Fekir, lembra do Fekir? Sim. Que o pessoal falava muito que ele ia para um grande time e foi pro Betis. Não, mas o nosso time era muito superior ao Betis naquela época. Você sempre... Eu não perdi tirando o Goiás e Vila. Eu não perdi nenhum clássico. Os outros clássicos aí você ganhou mais do que perdeu. Mas... Apesar que em 2005 ganhamos deles na final. Não, mesmo aqui no Goiás e Vila eu não perdi assim não. Ganhou mais do que perdeu. Ganhei mais, mesmo na base. A sua geração, o Goiás sofreu com esses anos. Eu me lembro aí, né? que eu fui jogar um jogo contra o Goiás, quando eu tinha ainda 17 anos, e era Goiás e Vila, e naquela época o Petkovic tava no Goiás. Sim. E aí esse jogo aí eu joguei demais, cara. Nós ganhamos 3-0. Aí eu, com 17 anos... Você era o cara que marcava ele? Na verdade, no Vila eu jogava como número 8, quase 10. E esse jogo eu joguei muito. Nós ganhamos 3-0. Jogava eu e Alex Oliveira. E aí jogava mais atrás o Alisson. Alex era craque, né? Craque demais. Aí nós jogamos ganhando 3-0 e aí eu ganhei o protagonismo ali. Que ano que foi isso? Isso foi 2007, se eu não me engano. Acho que foi 2007. Eu lembro dessa época aí do Pet. Sevilha, acho que foram os dois, junto com o do Porto, né? Foram os 2 grandes títulos da sua carreira, né? Certo. Como é que foi um bicampeonato? Ele foi seguido ou não? Não foi seguido não. A gente ganhou em 2000 e... Foi na época da pandemia, 2020. A gente foi campeão em Colônia contra a Inter de Milão. E aí, esse campeonato foi difícil. O do Porto foi difícil também, mas nosso time era muito acima dos outros. Nós ganhava fácil. Uhum. Agora, esse campeonato que a gente ganhou em 2020, aí foi... Vocês não eram favoritos? Nem perto. Entendeu? Nós jogamos contra a Roma, que era muito mais forte. Totti ainda tava? Já tinha parado? Não, já era bem mais à frente. Tava o Dzeko, tinha uns caras bons na época. E o Kolarov. Qual que é aquele volante clássico da Roma? Esse Pjanic, ele tava também, entendeu? Então o time deles era muito, muito acima do nosso. E a gente ganha esse jogo, aí a gente vai pra semifinal, a gente pega quem? O Manchester United. E o Manchester United era muito bom também, Bruno Fernandes, o Rashford. Não, timaço. E aí a gente ganha. Que ano que é esse daí? Isso é 2020. Pandemia, né? Pandemia. Então o Bruno tá lá até hoje, né? Não, já tá lá há muito tempo. Muito tempo. Não, mas o time deles era muito bom. Nós tomamos um massacre. Que era um time que provavelmente foi montado pra Champions, né? Foi montado pra Champions e eles caíram pra Liga Europa. E aí a gente ganhou deles na semifinal. E aí na final a gente pegou o Inter de Milão, que era o mais forte de todos. Que aí o ataque era o Lukaku e o Lautaro, o Martins lá, né? O Fera. Então aí a gente conseguiu ser campeão em cima desses times aí. Pra mim foi a Liga Europa mais difícil. No confronto você marcou um desses ou você pegou mais o meio? Rapaz, eu tive que marcar os dois ali. Porque o Lukaku fisicamente... Porque eles faziam muito, né, um vai e vem, né? Que eram os dois na frente, eles faziam muito um vai e vem. O Lukaku deve ser um cara... Um touro, né? Difícil, um touro. Né? Eu lembro que a gente começou o jogo, a final, e aí com 3 minutos os caras tiveram um pênalti.
cara lança a bola pro Lukaku, e aí nós tínhamos um jogador também muito forte, Diego Carlos, o brasileiro, os dois vai na disputa assim na corrida, só que o Lukaku era muito forte, dá um de corpo assim, e aí o brasileiro dá um carrinho, faz o pênalti com 3 minutos na final. Mas a gente conseguiu virar o jogo, ganhamos 3-2 essa final. Esse é o primeiro título. Esse é o primeiro título no Sevilha. E aí, em 2023, a gente ganhou o outro, que foi em cima da Roma, do Mourinho, que o Mourinho reclama até hoje. Bom que você teve a chance de ser campeão depois com o estádio cheio, né? Porque 2020 era pandemia. Pandemia, não tinha ninguém no estádio. Ninguém. O que a gente fez? Eu acho que o europeu tá bem à frente. Foi isso aí. Os caras colocaram a gente pra ter um psicólogo. Pra te mostrar que você ia jogar. Não era um treinamento. Ia parecer um treinamento, mas ia ser um jogo. Então os caras faziam você imaginar você jogando no estádio vazio. Pra você não chegar e, tipo assim, cara, jogar de qualquer jeito, entendeu? Sim. Eu achei aquilo espetacular, Rafael. E vocês conseguiram mentalizar Mentalizar isso. Que deve ser mesmo difícil. Você não se distrair e parecer que é um treino. Um treino. Eu achei aquilo espetacular, os caras fazerem aquilo. Quando o cara começou a me falar sobre aquilo, não, o clube falou pra te ligar, eu tava em casa, 3 meses em casa nós ficamos. O cara, o clube ligou, o seu psicólogo e tal, e o clube falou que ele ia ligar. Eu queria fazer um trabalho contigo pra você mentalizar que não, quando vocês voltarem a jogar, vai voltar sem público, entendeu? Então vocês vão ter que mentalizar que aquilo não é um treinamento, é um jogo. Cara, eu falei, os caras pensaram nisso, velho. Os caras foram, muito entendeu? Doido. Então eu falei, putz, é muito avançado. E aí a gente mentalizava e acabou. Isso, você jogava como se fosse um jogo normal. Entendeu? Acho que por isso que a gente também conseguiu fazer uma excelente campanha e foi campeão da Liga Europa. Qual foi a campanha que você chegou mais longe na Champions? Foi aquela das quartas de final do Porto? Não, depois eu cheguei com o City na semifinal. A gente saiu pro Real Madrid, que o Real Madrid foi campeão 3 vezes seguido, né? Esse foi o primeiro do Real Madrid. Que aí o Real Madrid depois ganhou 3, foi 2014. Então não, você 2016. A primeira vez que você enfrentou Messi e Cristiano Ronaldo foi pelo City. Foi pelo Porto ainda. Lá atrás. Lá atrás. O Barcelona do Guardiola, né? Que era o Barcelona Super, foi campeão da Liga dos Campeões. E a gente foi campeão da Liga Europa com o Porto. A gente enfrentou Supercopa. E aí, deu jogo? Aí deu eles, né? Naturalmente deu eles, né? Mas eles ganharam 2-0, Mas nós fizemos uma excelente... Teve jogo ou foi muito Não teve jogo. Só que o que acontecia? O time deles era muito acima dos outros. O estudo dele, a mentalidade deles, o coletivo deles era muito acima. Nosso time era muito bom. Nosso time era excelente. O que a gente falou? A gente não vai ter medo. A gente vai jogar em cima deles também. Bora dividir jogo. E assim a gente fez. Mas qual que era o diferencial deles? Que eles usavam o goleiro. Eles sabiam usar o goleiro naquela época. Então, você estava sempre com um a menos. E esse um a menos, eles sempre encontravam o cara livre. Sim. Então, aquilo era muito treinamento. Então, você marcava, você ia em cima, marcar o goleiro, tumba pro Daniel Alves. Daniel Alves tumba lá pro Iniesta. A Iniesta tumba no Xavi. Então, os caras sempre... o Valdez? Era o Valdez. Com o pé, ele era espetacular. Então os caras sempre encontravam o cara livre. Eu falava, cara, não existe isso. E o campo lá em Mônaco era ruim, o campo tava ruim, lama, mas os caras não erravam. Os caras tumba. Os caras eram muito bons. Esse Barcelona para mim foi o melhor que eu vi. É curioso como que o Guardiola lá atrás, o que o Diniz, por exemplo, faz agora, o cara já fazia... 2007, 2008, isso aí. A gente jogou isso aí, foi 2010, nós jogamos contra eles. E o cara já fazia, já tinha esse entendimento de jogo, esse estudo, entendeu? Porque eu na minha visão, acho que o futebol daqui, quem sabe, não sei, daqui 5, 10 anos, o cara que não tiver inteligência, ele não for capacidade para entender o jogo, ele não vai jogar mais. No alto nível, eu falo. Sim. Porque antigamente você jogava muito com aquele, o cara é burro e tal, não sei o que, não entende e tal. Daqui uns anos não vai jogar mais. Porque vai ser tanto estudo que o cara vai precisar entender o jogo. Eu falo para os meus amigos, às vezes eles dão risada. Eu tinha um jogador no Sevilha, o cara era muito bom. Não vou falar o nome dele para não expor o cara. Mas o cara era muito bom, o cara era muito habilidoso, jogava muito. O cara 1 contra 1 e ele jogava de ponta. Ali um cara ali pela ponta, pela beirada. E aí machucava um outro ponta. E aí o treinador nunca colocava ele. Colocava um meio campo naquela ponta, mas não colocava ele. E eu ficava doido com aquilo. Eu falo. Aí um dia eu fui no treinador, já tinha moral, já era um dos capitães. Eu cheguei no treinador, era o Lopetegui, o treinador. Falei, mister, por que você não põe o menino pra jogar lá e tal? Aí ele me chamou e falou, Fernando, é assim, o jogo é o quê? É coletivo, não é? Eu falei, é. Ele falou, quantas vezes ele não entende o jogo? Ele vai pra cima do cara, perde a bola, não sabe a hora de tocar, não sabe a hora de fazer 1 contra 1, ele quer passar
em cima de 3 e perde a bola e a gente vem contra-ataque. Você acha que eu vou colocar um cara desse pra jogar? Não vou. Eu vou colocar aquele cara que entende o jogo, que sabe a hora de tocar, sabe a hora de posicionar, entendeu? Então eu acho que o futebol tá indo pra isso. E nesse nível aí é muito o que a gente fala que é tomada de decisão, né? Esse cara aí, aí você falou tomar a decisão errada. Se você tomar a decisão errada, o cara vai perceber. Esse nível ele é tão alto, Rafael, ele é tão alto que você percebe quando você errou, entendeu? É tão alto que quando aconteceu qualquer jogada tal, aí eu, meu companheiro e o outro fala, opa, Rafael. Todo mundo sabe que foi você. Onde foi o vacilo. O erro foi ali. Fala, pô, Rafael. Aí você fala, desculpa, errei e tal. Entendeu? Porque é tão estudado, é tão bem feito o conjunto. Você treina tanto que você identifica o erro. Entendeu? E é doido porque, às vezes, vocês que estão lá jogando, você sabe quem foi o erro, mas pra torcida e pra imprensa, parece que foi o zagueiro lá, mas na verdade foi o atacante, foi o meia aqui. Isso acontece muito. Estoura entendeu? lá atrás, mas o erro veio muito. Tem muito jogador que paga o pato por uma coisa que ele não fez, entendeu? Mas como o outro tem um nome, fez um gol, fez alguma coisa, aí ele não paga o pato, entendeu? E aí às vezes a gente vê, putz, o cara tá criticando isso, mas não tem nada a ver com o cara, entendeu? Porque aí também já é coisas que são detalhes que talvez o torcedor, que não é muito futebol, não entende, entendeu? Fernanda, aqui no nosso cenário tem uma foto ali do Lionel Messi. O que depois você enfrentou ele algumas vezes? Você conseguiu achar uma fórmula de tentar diminuir o efeito dele no jogo? Porque eu vejo nas entrevistas tem gente que fala assim que o segredo é um cara que você não pode provocar, deixa ele caladinho, porque se bater, se intimidar é pior. Você chegou numa conclusão, qual que é a melhor forma de enfrentar o homem? Cara, não tem jeito. E todas as vezes que você jogava contra ele, o time dele era muito bom. Então todo mundo entendia muito bem o jogo. A gente brincava lá no Sevilha, tinha uns espanhóis lá, a gente falava, putz, antigamente você ia no Camp Nou, você ia sabendo que ia perder. Se era de 3, ou se era de 4, ou se era de 5, você não sabia, mas você sabia que ia perder, entendeu? Só que teve uma época que a gente pegou do Sevilha, que o Barcelona não era tão forte, aí ele sofreu um pouquinho com a gente lá. E aí o que a gente fazia? Eu, o Diego Carlos, o Koundé, a gente revezava pra chegar nele, entendeu? Um dava uma batida, outro dava outra. Aí tem uma história engraçada, porque tava o Koundé e o Diego Carlos cogitado pro Barcelona, pro Chelsea. Os caras estavam muito bem, jogando muita bola, os caras novos, tudo novo. E aí o Diego Carlos, o Koundé vem, dá uma nele e tal, aí depois eu vou dar outra. Aí o Diego Carlos vem, dá uma atropelada nele, assim, ele é muito forte, ele dá uma atropelada. Aí o Messi ficou com raiva, foi falar com ele e tal, e lá, tal, não sei o que. Aí o Messi falou pra ele, os caras estavam te cogitando no Barcelona, agora você não vai mais. Acabou, agora não vai mais. E ele manda, né? Ele manda, ele era o cara, né? Então aí o Diego Carlos contou isso, depois a gente deu muita risada. Então o que a gente tentava fazer era isso, era tentar chegar forte nele, pra ele não receber a bola, mas quando ele recebia de frente era impossível. E o que acontece? Quando o cara é muito bom e os companheiros dele entendem o jogo dele, aí, meu amigo, não tem o que você fazer. Então quando ele recebia, a gente tentava colocar 2 em cima, pressionar, marcar um e o outro dobrar, só que aí sempre sobrava outro, entendeu? Sempre tava sobrando um. E aí a gente vai estudando, a gente falou, nós temos que tentar recuar o máximo possível, para não dar tanto espaço para ele. E aí a gente conseguiu ganhar alguns jogos deles, mas era impossível marcar ele, não tem como. Era um cara acima da média, pensava muito rápido, às vezes fazia uns passes que você fala, caraca, como é que esse cara achou esse passe, entendeu? Às vezes 1 contra 1 dele era sensacional. Uma vez, um jogo lá contra o Sevilha, ele me deu um drible, foi tão curto, tão rápido, que eu falei, cara, não é possível, como é que esse cara saiu daqui? Ele vem assim, só que tava dentro da área, e eu falei, não vou dar o bote, tá dentro da área, se ele tirar eu posso fazer o pênalti. E aí quando ele adianta um pouquinho a bola, eu só coloco o pé pra chegar, ele foi muito rápido. Sabe aquele drible de salão que o cara tira assim a bola com o pé assim pro outro pé, rapidinho assim? Pinball que a gente fala. Pinball, rapidão assim. Falei, caraca, que cara rápido. E aí ele dribla assim, toca pro cara pra trás, não lembro se o cara faz o gol, acho que o cara chuta pra fora, mas ali você vê a diferença do cara, né, ó. Pensar rápido. Você acha que essa adiantada pra fazer você é de proposital? De proposital. Ele me induziu, ele viu que ele ia chegar primeiro. Eu não tenho esse talento, mas às vezes eu também fazia umas coisinhas assim, entendeu? Às vezes pensava, deixava o cara pensar que eu não ia chegar e eu chegava. Só que eu de uma forma diferente, sem bola, né? Sim. Entendeu? E o Cris? É porque a posição, não sei se vocês se confrontavam tanto, mas... Não, muitas vezes. Tem um lance que eu... Fisicamente, o Cris, além de tudo, é muito
é alto, forte, é né? diferente, né? O Messi era um cara que ele vinha de trás pra frente, conduzindo, fazendo o jogo, rolar o jogo, né? Tocava, virava o jogo lá pra trás e os caras tocavam pra trás. Você vê que a maioria do gol deles é os caras tocando pra trás e ele fazendo o gol. O Cristiano Ronaldo não, ele era diferente. Ele era posicionava bem ali perto da área e qualquer bola pra ele era chute. Direita, esquerda, e ele chutava bem pra caramba. Então você não podia dar espaço pra ele chutar. Mas aí, às vezes, um espaço em que ele tinha, ele chutava assim muito forte, a bola pum, entrava. E aí ele tinha outra coisa que ele era muito bom, que era de cabeça, entendeu? Então, nesses 3 quesitos, o Cristiano Ronaldo era perfeito. Você falou que, não sei se concorreu ou ganhou o Puskás num jogo contra você? Contra o Porto, ele fez um golaço, cara. Você lembra, você consegue descrever esse gol assim, como é que foi? Cara, tava muito longe. Esse gol, ele tava muito longe. Ele vem conduzindo assim, da esquerda pra direita, mas assim, perto do meio de campo. Já no Real. Não, ele no Manchester United e eu no Porto. Tá. E no United ele era mais ponto esquerdo, né? Era mais ponto esquerdo. Mas ele vem de muito longe. Ele vem assim no meio campo, assim, conduzindo. E aí eu penso em dar... Ele adianta um pouquinho a bola, eu penso em dar um carrinho e não dou. Nessa adiantada dele, ele já chutou. Deu tempo de você ver a bola entrando? Cara, foi um golaço. Tava muito longe. A bola vai assim, vai no ângulo. E eu lembro que na câmera dá pra ver essa bola variando, a bola fazendo, né? variando assim, né? Que foi muito longe. Ele vai assim, bum, e gol. Esse gol ganhou o Puskás? Ganhou o Puskás, cara. Ganhou o Puskás, foi um golaço. Nesse jogo a gente empatou lá com eles. O primeiro jogo foi lá. Foi quartas de finais da Liga dos Campeões. Nós empatamos lá. Nós sabia que em casa nós não ia perder o jogo. E era empate. Nós falamos, vamos empatar o jogo. Porque o nosso melhor jogador, que era o Lúcio Gonzalez, tinha machucado. A gente falou, esse jogo nós temos que empatar. E aí o cara achou um gol desse. Foi a única coisa que aconteceu no jogo. Ele achou esse gol e depois nós não tínhamos produção de jogo para poder reverter o jogo. Sim. Aí ele achou esse gol e eles passaram para a semifinal. Eu imagino que tem uns caras assim que meio que você dá o bate para ele. Porque se você chutar dali, não vai fazer. O Cris, qualquer lugar é perigoso. Mas aí tava muito longe, era muito longe, Rafael. Eu deixei, eu pensei em dar o carrinho, eu falei, mas tá muito longe. Aí ele chutou. E não foi falha do goleiro, realmente... Cara, tava muito longe, mas acho que não foi falha, porque a bola ela foi variando muito, assim, né? Foi lá no ângulo. Foi no ângulo. Foi golaço dele. Acho que ele não faz esse gol também nunca mais. Um golaço. E aí, do trio aí famoso, eu já vi você falar algumas vezes que dos 3, o que mais te impressionou no auge foi o Neymar. Por quê? Porque eu vi o Neymar no Santos e eu, igual eu te falei antes aqui, eu gosto de estudar, eu gosto de ver os jogadores, o que ele vai fazer. E eu estudei Neymar magrinho e tal. Falo, não, Neymar aqui não Quando vai. ele foi pro Barça, você falou, não vai dar. E aí nós fomos jogar, City e Barça. E aí eu falei, vou marcar ele ali, não vai ter nada diferente. Mas quando começou o jogo, Neymar magrinho, a mudança de direção dele, a forma que ele saía para a direita, para a esquerda, mesmo de costa, era impressionante. Eu falei, cara, como é que eu vou marcar esse cara? Eu tava aqui marcando ele recebia a bola aqui, a arrancada dele era... A saída, assim, a mudança de direção dele era impressionante, entendeu? E era para um lado, para o outro. Então, assim, dos caras que eu vi, em termo técnico, de receber bola, de 1 contra 1, sair com a bola para um lado, para o outro, foi o cara mais diferenciado que eu peguei. Aquilo que você explicou pra gente mais cedo do ponto cego. Quanto mais gênio, mais craque, menos ponto cego, né? Acho que até chegar num nível que o cara não tem ponto cego. Não, o cara não tem. Esse cara, igual o Neymar não tem ponto cego. O Iniesta, os caras que não tem ponto cego. Aí porque não tem como antecipar. Nós, marcador, nós tentamos sempre pegar o ponto cego. É igual o carro, né? Você vira aqui, tem hora que tem um ponto cego. O cara, quando ele vai receber a bola, tem um momento dele receber a bola. Só que esses caras já te mapeou antes. Ele já te viu que você tá ali, entendeu? Então ele tá recebendo a bola, mas ele já sabe onde você tá. Ele já sabe onde tá o companheiro dele. Ele já fez todo o estudo do que ele vai fazer. E aí você fala, não, opa, vou esperar porque esse cara é diferenciado. O Neymar é assim. O Neymar, você tem que esperar. Não adianta você querer antecipar o cara aí. Claro que hoje ele já tá com idade avançada, mas naquela época ele era fora da curva. Isso é 2014 para 15? Isso foi 2015. 2014, foi quando eles ganharam a Champions. Foi quando eles ganharam a Champions. 2015. Você acha que aquele ano o Neymar poderia ter ganhado o melhor do mundo? Pra mim, naquela época o Neymar foi o que mais jogou bola no Barcelona. Foi o que mais fez diferença. Nós jogamos contra eles. Eu vi a diferença que ele fazia. Ele era o que desequilibrava no time. Na pré-eleição, a preocupação com o Neymar era maior do que com o Suárez e com o Messi? Era porque ele era 1 contra 1 dele, era muito acima. Ele passava do cara. Então, quando você tem um cara que ele faz essa diferença de passar do cara, você já de reduzir um jogador. Sim. Então, ele era o único cara que driblava e passava do cara. Entendeu? Então, ele já tá com um a mais. Então, o Neymar nós tínhamos que sempre dobrar a marcação. E aí sobrava sempre o outro. Entendeu? Então, o Neymar foi o mais desequilibrante nessa época. E aí, falando de Neymar, o que você tem achado dessa fase dele agora, com os problemas físicos, idade? Você acha que 2026 ele vai estar em campo?
Eu acho difícil, né, Rafael? Eu acho difícil pela idade, né? Eu acho difícil pelos... Não sei qual que é o problema, mas tem uma lesão de joelho. E a gente, jogador, eu tive uma lesão de ligamento posterior, que é diferente da dele. A dele é anterior, que é muito mais complicado. A gente não sabe como é que tá esse joelho. Esse joelho dobra direitinho, entendeu? O cara consegue fazer um movimento que ele fazia antigamente. A gente não sabe. Torcer, todos nós torcemos para que ele chegue, mas eu acho difícil. Teria que Neymar aí fazer um trabalho, não sei, um trabalho físico muito forte, algo muito diferenciado para ele conseguir aguentar a Copa, mas eu acho muito difícil. Pela idade também, a idade dele também é bem avançada agora, né? E sem o Neymar, você acha de 0 a 10, qual que é a nossa chance nessa Copa? Cara, eu acho que nós temos chance. O Brasil sempre tem chance, principalmente agora com o Ancelotti, né? O Ancelotti conseguiu equilibrar o time, entendeu? Então hoje nós jogamos um pouquinho mais em conjunto. Precisa melhorar mais? Precisa. A gente sabe sempre que precisa, mas eu acho que a gente tem chance. Assim, é difícil, porque tem muitas seleções fortes. Mas a esperança a gente sempre tem, né? Que o Brasil chegue lá e consiga conquistar. Se a gente for olhar quando a Argentina foi campeã, o Brasil tinha muita possibilidade de ser campeã nessa época. O Brasil não foi por esse detalhe de jogar como equipe. Porque o Brasil estava ganhando o jogo. O que o cara vai avançar para frente? 3 minutos, né? O que o cara vai querer fazer um gol a mais? Não, era só defender. Então faltou o quê? Coletivo, jogar em conjunto. Talvez a nossa seleção, se jogar em conjunto, sem individualismo, eu acho que a possibilidade ela é grande. Fernando, te contar uma história. Eu tava indo, quando saiu o sorteio da Copa, eu comprei a semifinal, porque eu falei, se o Brasil e a Argentina passar em primeiro, quero assistir esse jogo. É meu sonho ver uma semifinal Brasil e Argentina. E aí fiquei acompanhando a Copa, né? Nas quartas de final, eu tava indo pro Catar e aí eu fiz uma conexão em Lisboa pra assistir as quartas. Certo. Quando o Neymar fez o gol, faltando 3 minutos, eu comecei a chorar e eu tava em oração, agradecendo a Deus. Deus, obrigado. Saí lá de Goiânia, fui ver Messi e Neymar, tipo, gol da Croácia, assim, durante a minha... Assim, a sua oração? Não foi só o Brasil que foi eliminado, foi meu sonho que foi. E, tipo, eu acho que nem eles ficaram tão tristes quanto eu. Caramba. Porque, assim, eu ia realizar o meu sonho de ver um Brasil e Argentina, 3 minutos, gol. Aí foi legal, Croácia aí, mas não é igual Brasil e Argentina. Não é. E assim, a gente eliminando a Croácia, com aquele gol laço do Neymar, a gente ia chegar muito confiante. Tinha muita esperança de passar da Argentina. Se você for olhar o histórico da Copa, a Argentina ela perdeu para a Arábia no primeiro jogo. O que aconteceu? Isso foi a melhor coisa que aconteceu para a Argentina. Que eles mudaram algumas peças e começou a jogar coletivo. Achou o time, né? Eles falaram, não, agora nós não pode jogar do jeito que a gente tava jogando, não. Vamos jogar coletivo. E assim, igual você fala que você gosta muito de estudar, os campeões do mundo, geralmente, igual o Brasil em 94, começou com o Raí, mas terminou a Copa com o Mazinho, né? Com um volante a mais. 2002 achou aquele meio de campo do Kleberson e Gilberto Silva durante. Então é muito comum que o time se encontre, né? Eu acho que a Argentina aconteceu isso. A derrota deu a chance do cara achar o time ideal. Do cara montar o time e falar, opa, é isso aqui, entendeu? E o cara que entra, ele fala, não, se nós não jogar em conjunto aqui, coletivo, não vai dar certo. Porque nós já vimos outros que entraram e não deu certo, entendeu? Que aí foi, eu acho que o Parreira falhou em 2006, porque eu acho que tava pedindo passagem o Cicinho, o Robinho, a galera mais nova, e ele manteve o quadrado mágico lá, que já... Que foi o Adriano, né? O Ronaldo, que já não tava mais igual a gente mas naquela época era difícil, né? Ele tirar aqueles caras, né? Imagino que esse trabalho de treinador é barrar um Adriano, barrar um Ronaldo. E isso também é gestão, né? Aí o cara também tem que perceber o ambiente. Aí o cara fala, putz, se eu tirar esse cara aqui, eu vou perder o grupo, então eu vou tirar. Eu lembro que o Cicinho entrou no terceiro jogo voando, o Cafu já estava em final de carreira, mas voltou o Cafu. O Cafu. Contra a França. Chegando agora na reta final aqui da carreira, como que veio o lance de voltar para o Vila Nova depois do Sevilha? E por que durou, para a tristeza dos vilanovenses, durou tão pouco? Pois é, quando eu tô no Sevilha, né, e acontece assim os acidentes, meu sobrinho um falece, o outro fica tetraplégico, e aí eu acho assim, eu tô no Sevilha, eu falo, putz, eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso estar em Goiânia. E aí eu venho embora sem pretensão em jogar, talvez até encerrar a carreira. Aí quando eu venho, aí eu percebo, eu falo, putz, mas eu vou parar a carreira aqui, tô aqui em Goiânia e tal. Falei, cara, Tigrão, vou pro Tigrão. Vou pra lá, vou tentar ajudar, vou tentar subir o time. Foi você que ligou, partiu de mim. Falou pro Hugo, partiu de mim, entendeu? Aí liguei, na época até o
que eu tinha mais relação era o Fabinho, que hoje é o presidente do Vila. E aí liguei pra ele, falei, putz, eu vou pro Vila, vamos lá e tal. E aí fui, entendeu? Só que aí, cara, quando você chega ali, uma coisa é você imaginar. Uma coisa E não foi uma decisão financeira, né? Não, não, Pensando nada. em grana, você Nada. jamais faria esse movimento. Nada. Era uma realização pessoal, De ficar mais perto da ficar família. perto da família, estar no time que eu Te comecei, projetou. que me projetou, o time que eu tenho respeito, carinho, né, por tudo que aconteceu na minha vida, por ter saído daqui. E aí eu falei, cara, eu vou pro Vila. E aí fui. Só que aí você imagina, putz, vou pro Vila, cara, vou ajudar aquele time, né? Isso é a imaginação. Vou subir com o Tigrão. Porta para. Realidade. Vou subir com o Tigrão vai pra primeira divisão, vou ajudar demais. E aí quando você chega lá, é outra realidade, entendeu? Aí você tá dentro de campo, você não consegue evoluir, você não consegue ajudar, você tenta de um jeito, tenta de outro, você vê que as coisas não vão. E aí você percebe que o entendimento de jogo é outro, totalmente diferente do seu. Aí você fala, putz, os caras estão errados. Não, os caras estão ali na realidade deles. Talvez eu, por ter jogado com outros jogadores, estou errado de estar ali, entendeu? Então aí você começa a perceber, putz, a imaginação é uma coisa, a realidade é outra. E aí eu falei, cara, não dá pra mim continuar. Aí eu pensei realmente, falei, acho que eu vou encerrar a carreira, vou jogar o Goiano e vou encerrar. E aí só que aí eu recebo uma ligação ali do Inter e tal, e fiquei naquela. Eu falei pra minha esposa, putz, eu vou encerrar a carreira assim, dessa maneira, vai ficar mal, eu não vou conseguir ganhar o Goiano. Com esse time eu sabia que nós não íamos ganhar. O Goiás e o Atlético era bem mais forte que a gente. Aí eu falei, putz, velho, vou pro Inter mesmo e tal. Você estava me falando no off que te incomodou, assim, era mais difícil pra você, não foi nem questão de estrutura, porque a estrutura você já conheceu lá atrás e você já sabia que é muito diferente do que você viveu lá na Europa. Mas assim, é um entendimento de jogo que você percebeu que você não ia conseguir fazer a diferença. A estrutura também tinha algumas coisas que também eu pensei que já tinha ultrapassado, né? Por exemplo, o gramado do Oba era o mesmo da época, né? O ônibus que a gente ia pro treino era o mesmo ônibus. E aí você tinha uma perspectiva, isso deve ter melhorado e não tinha melhorado. E não tinha melhorado, entendeu? Claro que isso não foi o principal, né? Mas assim, mais de eu não conseguir ajudar do jeito que eu queria. Eu queria era ganhar título. E eu, como lá novense, como torcedor, eu pensei assim, o Fernando vai fazer a diferença. E aí você percebeu atuando que... E eu não fazia diferença, que eu não estava fazer. ajudando, que eu não ia conseguir fazer diferença. Por que eu aprendi a jogar? Eu aprendi a jogar em coletivo. Eu não sou um cara individualista. Eu não sou um cara que vai driblar 3, 4. O meu jogo não é esse. Entendeu? O meu jogo é coletivo. A gente fazer superioridade numérica, o cara entender que ele tem que receber na frente, eu me posicionar bem. Então isso é um jogo coletivo. Então eu percebi que naquele momento eu não ia fazer diferença. Então o que eu queria? Eu queria ganhar título, eu queria ganhar o Campeonato Goiano, subir com o Vila pra Série A. Aí eu percebi, não vou conseguir fazer isso. Entendeu? E aí eu falei, vou encerrar minha carreira, deixei? Não vou. E aí foi onde eu decidi ir pro Inter. Sabendo que o torcedor do Vila Nova ia ficar com muita raiva. Mas eu falei, não, mas eu não posso terminar minha carreira assim. E aqui, a galera ainda, quando você sente que ficou chateado, já passou? Algumas pessoas ficaram chateadas, mas assim, tipo assim, Rafael, eu fui um cara que eu fui honesto com o Vila. Eu fui muito honesto com o Vila e sempre fui na minha carreira sempre. Eu vim pro Vila porque eu quis, e quando eu saí do Vila Nova, eu deixei 500 mil pro Vila Nova, entendeu? Sim. Então não foi por dinheiro, não foi por nada. Eu saí pro Vila porque eu falei, putz, eu não quero terminar minha carreira assim. Eu não quero estar no Vila só por estar. Entendeu? Eu queria ganhar título, eu queria subir com o Vila Nova. E eu sabia que eu não ia conseguir. Sim. Então, quando você percebe uma coisa que você não vai cumprir, você fala, não, é melhor eu retirar meu cavalinho da chuva e seguir pro outro lado, deixar aqui o dinheiro pro Vila e tá todo mundo bem. E a relação hoje ficou excelente, com todo mundo lá. O pessoal, vou lá no Vila, o pessoal me recebe muito bem, de uma forma espetacular, não tem problema nenhum. Eu vi uma entrevista do Hugo, que é até a gente ainda está em 2025, né, o atual presidente do Vila, falando que logo depois o Vila reformou o CT, ou liberou uma parte nova do CT, e aí ele falou assim, eu acho que se o Fernando tivesse aqui agora, ele ia estranhar menos. Aí você me falou que você voltou lá. Realmente teve essa evolução? Uma evolução grande, né? Eu, pra mim, assim, o Leonardo Rios fez um trabalho espetacular na época dele, porque eu senti isso, eu vivi isso, mas o trabalho do Hugo é sensacional. Entendeu? Então, assim, o centro de treinamento, hoje você vai lá, dá orgulho de você entrar lá no centro de treinamento do Vila. Antigamente, cara, não tinha nem lugar pra treinar. Hoje você vai lá, você vê o campo, sensacional o campo lá, você dá até tesão, falar, putz, dá vontade de entrar aí, entendeu? Porque o campo, o CT, tudo limpinho. Então isso é bom, é sinal que o Vila tá evoluindo. O Vila é um grande clube, tem que evoluir. Naquela época lá de 2005, vocês treinavam, jogavam, era tudo no Oba?
Tudo no Oba. Aí às vezes ia lá pra Aparecida, né? Treinar lá em Aparecida. Era sempre em algum lugar diferente. Ia pra OAB ali em Aparecida. Porque o Vila não tinha campo, não tinha sem treinamento. A estrutura do Inter lá que você conheceu, hoje essa nova do Vila, tá muito atrás? Tá perto? Melhor. A do Vila é melhor que a do Inter? Hoje é melhor. A do Vila é melhor do que a do Inter. Olha, é melhor o como treinamento. Fico feliz de escutar isso. O Inter tem um treinamento que o Inter tem 2 campos e tem a estrutura do Inter, que é um anexo. Aí lá tem o refeitório, tem a academia. E hoje não, hoje o Vila Nova tem um centro de treinamento para a categoria de base, os campos top, tem academia, tem tudo, sala de refeição. Não, hoje o Vila sendo um time de Série B, o Vila está com uma estrutura espetacular. E agora precisa o Vila formar dentro de campo, né? Formar gestores, formar treinadores, formar jogadores. Entendeu? O Vila precisa evoluir nisso, não pode ficar só nisso, né? No centro de treinamento. Tem que ir padronizando as coisas para poder evoluir. E aí isso é dentro de campo, né? Com gestão, com as coisas bem feitas, lá de baixo, né? Tentar trazer os jogadores lá de baixo da categoria de base, que vai fazer a diferença, porque o Vila não tem condições de contratar 5 jogadores top. Então o que o Vila tem que fazer? Tem que apostar na base. Sim. Você tem uma notícia boa pra mim e pros torcedores do Vila? Você acha que a gente vai ver o Vila na Série A na próxima década? Eu acho que tem que ter continuidade, né? Se o Vila tiver continuidade, o Vila, a possibilidade é grande. Porque você vai falando no futebol, no meio dos jogadores, todo mundo fala, opa, Vila Nova é diferente. Não é o Vila de antigamente, o cara tinha, não, vou pro Vila Nova não. Hoje não, hoje o cara vem, porque sabe que o Vila vai cumprir com aquilo que fala. Então acho que se der sequência, se não acontecer de mudança e tal, vem esse, estraga a gestão e faz aquilo, acho que a possibilidade do Vila chegar lá na Série A é muito grande. Você falou que você tinha um relacionamento mais perto do atual vice, que vai ser o presidente agora, né? Quando a gente fez essa ligação, primeiro foi com o Fabinho, né? Não, mas eu conheço o Hugo desde 2004, né? O Hugo ia lá no Vila, sempre foi torcedor. Mas aí, conhecendo o Fabinho, você acha que ele vai ser um bom presidente? Cara, eu acho que sim, o Fabinho tem um coração muito bom, um cara muito humano, né? Eu acho que vai fazer um trabalho muito bem feito. Claro que o futebol demanda muitas outras coisas, né? Você tem que ter peito, tem hora que você tem que assumir responsabilidades difíceis, você tem que tomar decisões difíceis, entendeu? Que às vezes não é só amizade, você tem que tomar uma decisão que às vezes vai te machucar. Então isso tudo, a gente não sabe o que vai acontecer, porque vai chegar esse momento, né? Sim. Vai chegar o momento. Futebol não é só isso que a gente vê aqui de fora. Às vezes quando você tá lá dentro, as coisas são bem diferentes. Mas eu espero, eu acho que o Fabinho tem tudo para fazer uma excelente gestão. Para fechar, e aí concluindo o ciclo aí da sua carreira, como foi a experiência no Inter? Sensacional, me marcou bastante, assim, pela maneira que o torcedor me recebeu, né, me abordou, me tratou desde o início, assim, com muito carinho. Depois eles me deram uma abertura muito grande para mim ajudar os meninos, para mim ser um líder dentro do clube. Você chegou lá no segundo semestre de 24? Eu cheguei lá em fevereiro, né? Cheguei em fevereiro. Fevereiro de 24. 24. Você ainda jogou o Gaúcho e... Não, joguei. Aí já comecei Brasileiro e Copa do Brasil. Não joguei o Gaúcho, não. Então, temporada de 24, você jogou o Brasileirão inteiro? Joguei o Brasileirão inteiro e Copa do Brasil e Sul-Americana. O que você me diz sobre o nível do Campeonato Espanhol, da Premier League, do Campeonato Turco com o Brasileirão Série A? O que é diferente, o que é parecido? Hoje o futebol brasileiro está engateando para melhorar. Está engateando ainda. O que, igual eu te falei, em 2007 fazia na Europa, hoje está começando a fazer no Brasil. Que é esse entendimento de jogo, que é esse domínio orientado. Hoje no Brasil está começando a engatinhar. Mas tem muita coisa para melhorar no Brasil. A gente tem que dar prioridade pro futebol, né? Quando a gente fala prioridade é o quê? Ah, vamos colocar gramado sintético? Não. Ah, mas eu tenho um evento. Então, aí o cara tem que ter uma empresa para eventos, entendeu? Sim. Então essas prioridades pro futebol, talvez o futebol não dê tanto dinheiro como um entretenimento. Mas aí não vai ser futebol, entendeu? Então essas coisas a gente não pode abdicar. É igual nós estamos falando da gestão do Vila. Se der continuidade, vai bem. Se não der continuidade, não vai. E o futebol brasileiro tem que fazer isso. Tem que dar continuidade. Tem que melhorar as coisas. Não é só a gestão de pessoas, mas a estrutura, gramado, tem que ser padronizado, entendeu? O Brasil paga muito bem. Então não pode falar, não, que eu não consigo colocar essa grama porque não pode. Pode. Você vai gastar mais? Vai. Mas você vai manter uma grama boa. Nesses outros países que você jogou, algum tinha grama sintética? Nenhum.
Primeira vez que você jogou profissionalmente Não, sintético? eu joguei sintético lá na Espanha, mas era Copa do Rei. Então você joga contra time de quarta divisão. Sim. Entendeu? Aí joga no sintético, mas não existe. Porque agora, se eu não me engano, o ano que vem vão ter 6 ou 8 times na Série A do Brasil com grama sintética. Você acha isso um erro? Não é que às vezes as pessoas pensam, não, que o cara tá falando contra o Botafogo, contra o Palmeiras, contra o Atlético, que tem grama sintética. Não é isso. É que a grama sintética pro jogador é péssimo, entendeu? É outro jogo totalmente diferente, é ruim pro joelho, é ruim pra tudo, entendeu? Aí o pé não é contra o time, é contra a grama sintética, entendeu? No caso ali, igual o do Corinthians, que falam que é um híbrido, você acha legal? Esse é o melhor que tem. O gramado do Corinthians, o gramado do Inter são os melhores do Brasil hoje. O Inter tem um pouco de sintético Não, também? é só grama natural. O clima lá em Porto Alegre favorece, né? O Inter, pelo clima que é, né? Aqui em Goiás seria muito difícil você manter uma grama daquela. Aí você teria que fazer um híbrido. É muito caro para fazer isso. Mas aí seria o ideal, né? Que o Corinthians fez. Tá lá, o gramado você vai lá jogar, é espetacular. A bola corre rápido, você joga, dá gosto de jogar. Até pro espetáculo é muito bom. Entendeu? Se você for olhar os melhores jogos do ano passado no Campeonato Brasileiro, foi entre Flamengo e Inter. Entendeu? Foi um jogo muito dinâmico. Por quê? Porque jogadores bons, com grama boa, num clima bom, vai dar um espetáculo. Sim. Um espetáculo espetacular. Entendeu? Então isso tudo os caras têm que pensar, entendeu? Fazer um espetáculo pro torcedor. Esse Flamengo que foi campeão agora, Libertadores e Brasileiro, você chegou a enfrentar eles no primeiro turno do Brasileirão? Primeiro turno, primeiro jogo, foi a primeira jornada. Foi um empate dentro do Maracanã, Empatamos de 1-1 no Maracanã. Lá você já tinha uma noção de que a temporada do Flamengo ia ser vencedora, assim? O Flamengo hoje tá muito à frente dos outros times, né? O Flamengo e o Palmeiras. O Palmeiras também tá ali quase no mesmo nível do Flamengo, mas o Flamengo ainda tá um pouquinho acima. Pelos jogadores que tem, que todos são jogadores que já jogaram na Europa, entendem o jogo, pelo treinador também, que é muito bom treinador. Então acho que o Flamengo e o Palmeiras vão ficar aí muitos anos, os dois ali disputando o campeonato. Não acho que nenhum outro. Eu acho que talvez se o Cruzeiro fizer um trabalho muito bem feito, que tá vendo, e tiver continuidade, pode ser que vai chegar ali também bater de frente. E é outro potencial que tem, que talvez seja um clube que possa bater de frente ao Corinthians, né? Mas não tá organizado para isso. Então acho que vai ficar entre esses dois aí. Eu acho que o Cruzeiro beirando ali por fora. Tem uns jogadores que estão no Flamengo que você deve ter enfrentado eles, né? Não sei se o Saul, o Jorginho. Pra você é muito doido ver esses caras vindo jogar na Liga Brasileira? É diferente. É bem diferente. Quando eu vi a ida do Lino pro Brasil, que tava jogando muito bem no Atlético de Madrid, eu falo, caralho, o que o cara saiu lá da Liga Espanhola para vir pro Brasil? E aí você percebe que hoje a Liga Brasileira paga muito bem. Aí o cara, às vezes, o que o cara vem pensando também? Numa visibilidade de seleção. Sim. Entendeu? Então o movimento foi esse. E aí depois é o Flamengo, né? O Flamengo hoje, se você jogar bem no Flamengo, você tá na seleção. Porque o Flamengo hoje talvez seja o time o maior do Brasil, assim. O próprio Lino mal estreou e já foi convocado, Já foi convocado, entendeu? Agora, como que tá o seu momento atual, Fernando? É o Fernando ex-jogador, ex-atleta, ou tá esperando algum contrato, alguma proposta? Pois é, eu tô focado em recuperar meu joelho, né? Recuperar meu joelho, vou esperar até janeiro para mim realmente bater o martelo, né? Se eu sigo ou se eu realmente paro de jogar. Mas até janeiro não vou decidir nada, vou com calma, vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar alguém me ligar se vai acontecer alguma coisa, se não, a gente encerra por aqui. Depois sua vontade, se tivesse na sua mão, assim, você gostaria de jogar mais uma temporada? Se for um projeto muito bom, que eu tenho certeza que eu vou jogar para ganhar alguma coisa, eu vou. Se eu ver que é uma coisa que não vai fazer, porque hoje eu gosto de ganhar, eu gosto de ser vencedor. Se não tiver um projeto que eu vejo que eu tenho a possibilidade de ganhar nada, aí eu encerro por aí. Pra você que é um cara extremamente competitivo, é difícil entrar pra uma temporada pensando que vai brigar pra não cair, não vai disputar nada? Eu não consigo. Quando eu faço um movimento, e minha esposa me conhece muito bem, né? Que nós já estamos muitos anos juntos. Quando eu faço um movimento Galatasaray e Sevilha, ela fala, se realmente você vai conseguir? O Sevilha não é um clube que vai disputar a Liga Espanhola, lá é o Real Madrid, Barcelona e tal. Aqui você tá no Galatasaray, mas o Galatasaray ganha todos os anos. Você já ganhou 2 campeonatos. Eu falei, não, eu quero ir pra lá. E aí eu falei, chegar lá eu vou... Aí eu falei com o diretor, ele falou, não, nós vamos contratar time pra jogar... Não vai ser campeão espanhol, né, Fernando? Vocês sabem, mas vamos disputar a Liga Europa. Eu falei, não, vamos disputar a Liga Europa. E aí eu chego e a gente é campeão. E aí depois o Sevilha começa a fazer o jogo reverso. Tipo assim,
opa, já fomos campeões, agora vamos voltar a ser o Sevilha ali, tá, meio de tabela, aí é onde eu decido sair. Não é pra você. Não é pra mim, igual aconteceu no Vila. Chega aqui, eu falo, não vou ganhar, não vou. Aí o Inter, eu vou ali, o Inter, sou campeão gaúcho, e aí você, putz, machuca. Você fala, o Inter vai ganhar mais alguma coisa aqui? Se eu tivesse, talvez a gente ia disputar. Mas eu fora, não vai ter chance. Então aí eu falei, não, chegou o momento de encerrar por aqui também. Aí se aparecer algo que mexa comigo, que eu falo, vou olhar o time, tem possibilidade de ganhar? Bem, se não tem. E hoje você voltou a ser aquele Fernando lá de trás. O contato é com você. O clube que quiser, o Fernando, o contato é direto. Pode me chamar que eu tô à disposição. Queria fazer um último desafio aqui pra você. Você contou aí os caras que você jogou a carreira inteira. Se fosse pra gente escalar o seu time ideal, assim, os 11. Se você, claro, você é o camisa 5 ou 8 ali. Quem são os outros? Goleiro, assim. Cara, o goleiro, eu fico entre o Elton e o Bono, né? O Bono, que eu ganhei 2 Liga Europa com o Bono, que foi o marroquino, sabe qual que é? Que jogou na Copa, foi muito bem na Copa. Ele fez uma defesa monstruosa agora no Mundial. É esse mesmo. Contra o City, né? Que apareceu então, eu peguei no Sevilha e nós fomos campeões as 2 vezes. E ele fez umas temporadas espetaculares. Então talvez eu fique com o Bono, porque a gente ganhou 2 Liga Europas. Bono no gol. E aí lateral direito é o Jesus Navas, né? Não tem como. Foi um cara que a gente ganhou 2 Liga Europa, jogamos no City junto também. Cara sensacional. E aí de zagueiro eu vou colocar os 2 zagueiros do Sevilha também, porque a gente ganhou 2 Liga Europa, que é o Koundé e o Diego Carlos. E aí lateral esquerdo o Alexandre, do Flamengo. Você jogou com ele no Porto. No Porto, com um cara Danilo não... Joguei com o Danilo também, mas aí como eu tenho um Navas ali, né, aí... Sim, mas o Danilo tava nesse time... Do Porto? Onde que você jogou com o Danilo? No Porto também. Os laterais eram Danilo e Alexandre. Não era na época que a gente foi campeão da Liga Europa, mas foi um ano seguinte. Alexandro, aí você vai de primeiro? Aí eu vou ter que colocar o Fernandinho, né? O Fernandinho. E aí depois o ataque é difícil você escalar, né? Eu vou ter que deixar de fora, ó, pra você ver. Joguei com o Rakitic, Ever Banega, Yaya Touré, Lúcio Gonzalez. Esses aí vão ficar de fora. Melhor deixar o de fora, né? Vou deixar de fora, vou colocar o Fernandinho. Aí vou colocar o De Bruyne. Cara, eu sou assim, apaixonado pelo o Lúcio Gonzalez. Jogava muito e era uma época assim que eu era muito novo. E ele tinha muita paciência comigo. Ele falava, Fernando, quando você receber a bola, acha logo porque eu vou dar sequência, entendeu? Então foi um cara que me ajudou muito. Então, assim, e era um cara que jogava muito. Então ficou o Fernandinho, De Bruyne e Lúcio Gonzalez. Aí 3 na frente. Aí eu vou deixar o Davi Silva de fora, o Ever Banega, Rakitic, né? Aí não tem jeito. Vou colocar o Hulk. Hulk na ponta esquerda. Na ponta esquerda. Vou colocar, aí eu vou ter que colocar 2 atacantes, né? Vou ter que deixar o Davi Silva de fora. Vou colocar o Falcão e o Agüero na frente. Hulk, Falcão e Agüero. E Agüero na frente. É um timaço. Fernando, gostou do papo? Foi bom estar aqui. Excelente. Me muito deixou obrigado à vontade pela demais. presença. Muito obrigado. Se não vier esse contrato, como que você se enxerga? Você vai continuar no futebol? Tem até um amigo em comum que eu acho que você é sócio dele, do Danilo Palmerson. Você já tem uns negócios assim. Muito meu amigo. A gente joga futebol aí junto. E é flamenguista também, doente. E Vila Novense também. O que você imagina para sua vida se a carreira de futebol encerrar? Eu quero primeiro estudar, né? Eu quero ir devagarzinho, tentar fazer um curso de gestão, né? Vou tentar tirar as licenças também de treinador, entendeu? E aí, com calma, ver onde eu vou me encaixar. Sem pressa, sem nada, né? Primeiro você tem que se aperfeiçoar, se aprimorar, para depois decidir bem. Então, eu quero com muita tranquilidade esse ano aí fazer os cursos, né? Devagarzinho, e depois decidir o que eu vou fazer. Beleza. Gente, eu conversei aqui com esse grande goiano que conquistou o mundo, realizou o sonho de todos nós, né, que gostamos de futebol, chegou nas grandes ligas, nos grandes campeonatos. A gente agora vai liberar os cortes aí da parte principal, das partes que vocês mais gostam dessas entrevistas. Queria agradecer mais uma vez o pessoal da Link Telecom, que é um dos patrocinadores aqui do nosso programa. O QR Code apareceu aí durante a entrevista, deve estar aparecendo agora. É a melhor internet do nosso estado, disparado.
Também mandar um abraço pro pessoal da Casa Scala, você que tem o sonho de ter uma casa num desses grandes condomínios de Goiânia, a Casa Scala vai cuidar da parte mais difícil para você, que é a parte da construção, escolher o melhor terreno. Também mandar um abraço pro pessoal da SS Interiores. Estou numa fase de escolher móveis para casa, foi quando eu conheci aí a SS, que é quem está mobiliando boa parte do meu novo apartamento. Conheci o proprietário que inclusive teve aqui, então super indico para vocês. E mandar um abraço também pro pessoal aqui do Estúdio Sobe, meu amigo Igor que está aqui, que foi quem conectou o Fernando com a gente. Muito obrigado por vocês terem acompanhado. Cicobi e Unicentro, todos os parceiros do Precisava Escrever. Logo a gente volta com mais uma grande entrevista. Valeu, até a próxima.